Na pequena cidade de Santa Cruz das Pedras, uma vila de estradas de terra e casas antigas, no alto da Serra da Mantiqueira, histórias de assombração eram tão comuns quanto as procissões da igreja. Mas entre todas as lendas, a que mais assustava os moradores era a do lobisomem. E esta história em particular era associada a um homem chamado Tonho, um ex-vaqueiro que, segundo as más línguas, havia feito um pacto sombrio para escapar da morte certa. Reza a lenda que, anos atrás, Tonho foi picado por uma cobra venenosa enquanto atravessava o pasto no meio da noite. Sem socorro e em estado grave, Tonho teria chamado por todas as forças do além, implorando por uma segunda chance. E dizem que uma figura sombria apareceu ao lado dele naquela madrugada, oferecendo-lhe um acordo. Ele sobreviveria à mordida, mas estaria condenado a se transformar em um lobisomem nas noites de lua cheia. Desesperado e à beira da morte, Tonho teria aceitado, e de fato foi encontrado no dia seguinte, milagrosamente recuperado. Mas a partir de então, Tonho passou a ter comportamentos estranhos. Ele evitava contato com as pessoas, tornava-se arredio e evitava sair de casa nas noites próximas à lua cheia. Os moradores começaram a desconfiar que havia algo mais naquela recuperação tão inesperada. Pouco tempo depois do incidente, começaram a ocorrer ataques misteriosos nos arredores de Santa Cruz das Pedras. Animais amanheciam destroçados, e as marcas eram sempre as mesmas: mordidas enormes, rastros de garras e o cheiro forte de algo que misturava terra e sangue. Os cães da vizinhança latiam incessantemente em certas noites, e os mais velhos do vilarejo diziam que aquilo era sinal de uma alma penada. Com o tempo, alguns moradores começaram a relatar terem visto uma criatura espreitando ao longe nas noites de lua cheia. Segundo eles, era um ser enorme, com patas de lobo e olhos amarelos que brilhavam na escuridão. Não era um lobo comum, diziam. Era grande demais, com a postura de um homem e um olhar que parecia entender tudo. O medo foi crescendo, até que um grupo de homens, cansados dos ataques e do mistério, decidiu tomar uma atitude. Entre eles estava Pedro, um jovem corajoso que havia perdido uma cabra e uma vaca nos ataques. Armados com facões, lanças improvisadas e velas bentas, eles aguardaram o lobisomem numa noite de lua cheia, montando vigília no terreno do sítio de Tonho, onde os ataques eram mais frequentes. Quando a lua alcançou o ponto mais alto do céu, um urro profundo ecoou pela serra. Os homens se entreolharam e, com o coração acelerado, avistaram uma sombra imensa, correndo com uma velocidade assustadora em direção ao pasto. Era o lobisomem. As lanternas tremiam nas mãos dos homens enquanto a criatura se aproximava, seus olhos amarelos reluzindo na noite, e o pavor tomou conta deles. Pedro, que estava na linha de frente, gritou para que se preparassem. O lobisomem avançou, e o que se seguiu foi um confronto aterrorizante. O monstro atacava com suas garras, derrubando quem estivesse em seu caminho, mas Pedro conseguiu fincar uma lança em seu ombro, fazendo a criatura soltar um uivo ensurdecedor. O lobisomem fugiu para a mata, deixando um rastro de sangue no chão. No dia seguinte, os homens voltaram ao sítio de Tonho para contar sobre o confronto. No entanto, foram recebidos por uma visão assustadora. Tonho estava em sua cama, com um ferimento profundo no ombro, exatamente onde o lobisomem havia sido atingido na noite anterior. Ele alegou ter sido atacado por um animal selvagem enquanto tentava proteger o sítio, mas os homens sabiam a verdade. Depois desse dia, a notícia se espalhou e todos passaram a evitar Tonho. Ele parou de sair de casa e pouco tempo depois desapareceu da vila, deixando seu sítio abandonado. Os moradores acreditavam que ele havia ido viver nas profundezas da mata, longe dos olhares humanos, para lidar com sua maldição em paz. Até hoje, em Santa Cruz das Pedras, ninguém ousa se aventurar pelas matas durante as noites de lua cheia. Os moradores ainda ouvem urros e passos pesados entre as árvores, e algumas pessoas garantem ter visto um vulto enorme espreitando ao longe, sempre com os olhos amarelos, observando a vila silenciosamente.
Para aqueles que vivem ali, a lenda do lobisomem de Tonho continua viva, como um lembrete sombrio de que existem mistérios que jamais devem ser perturbados. Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, chamada São Sebastião do Oeste, circulava uma história antiga de lobisomem. As pessoas do vilarejo evitavam discutir o assunto, mas todos pareciam conhecer o relato assustador que havia se tornado quase um tabu local. A história girava em torno de um homem chamado Joaquim, que, dizem, carregava a maldição de se transformar em lobisomem nas noites de lua cheia. Segundo os mais velhos, Joaquim era um homem reservado, conhecido por ser trabalhador e de poucas palavras. Ele morava com a esposa e a filha pequena em um sítio afastado, rodeado de mata. Sempre falavam que ele carregava uma energia estranha, mas ninguém imaginava o que realmente acontecia em sua vida noturna. Dizem que a maldição teria começado após uma briga violenta. Em uma noite de lua cheia, ao voltar de uma festa na cidade, Joaquim encontrou um homem desconhecido à beira da estrada, pedindo ajuda. O homem parecia perturbado e murmurava algo sobre uma maldição que não o deixava em paz. Joaquim, conhecido por sua desconfiança, ignorou o pedido, mas ao se aproximar, o estranho lançou-lhe uma maldição em um sussurro que só Joaquim escutou. Naquela mesma noite, quando chegou em casa, começou a sentir uma dor insuportável, como se o corpo estivesse se transformando. Foi nas primeiras horas daquela madrugada que os moradores ouviram os gritos. Quem morava mais próximo do sítio de Joaquim dizia que os sons pareciam um misto de lamento e urro animal. No dia seguinte, algumas galinhas e um cachorro haviam desaparecido sem deixar vestígios, e ninguém ousou se aproximar do sítio para perguntar o que havia acontecido. Nas semanas que se seguiram, boatos começaram a correr entre os moradores. Algumas pessoas diziam que haviam visto um vulto estranho, meio homem, meio animal, perambulando pelas matas nas noites de lua cheia. Sempre que alguém tentava se aproximar, o vulto desaparecia entre as árvores, deixando apenas o som de passos pesados e o cheiro de animal no ar. Alguns moradores passaram a relatar encontros cada vez mais frequentes com o suposto lobisomem. Antônio, um senhor que cuidava da horta da igreja, afirmava ter visto o bicho de perto. Segundo ele, os olhos da criatura brilhavam de uma maneira inumana e a pele parecia meio peluda e meio coberta de cicatrizes. Era como se estivesse em constante agonia, contava ele aos mais próximos. As crianças eram proibidas de sair à noite e muitos animais começaram a desaparecer misteriosamente. Cachorros, galinhas, cabras, todos encontrados mortos ou desaparecidos nas manhãs seguintes às noites de lua cheia. Para se proteger, os moradores passaram a acender fogueiras ao redor de suas casas e a rezar em voz alta para espantar o mal. Em uma noite especialmente escura e silenciosa, um grupo de homens da cidade, liderado por seu Geraldo, decidiu se reunir para tentar capturar o lobisomem. Armados com facões e lanternas, eles seguiram até a mata próxima ao sítio de Joaquim. Caminharam por horas, sentindo que estavam sendo observados, ouvindo galhos estalarem e folhas secas sendo esmagadas sob pés pesados. Quando a lua alcançou o ponto mais alto no céu, um grito aterrorizante ecoou pela floresta. Logo depois, surgiu entre as árvores o vulto que tanto temiam. Seu Geraldo descreveu a criatura como uma besta de olhos vermelhos, dentes afiados e pelos ásperos. Ele tentou reagir, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o lobisomem se lançou sobre ele, rasgando seu braço e derrubando-o ao chão. Os homens fugiram em pânico, correndo de volta ao vilarejo e deixando Geraldo para trás. Na manhã seguinte, encontraram-no desmaiado e gravemente ferido, mas vivo. Ele sobreviveu para contar o ocorrido, mas carregou para sempre as cicatrizes daquela noite. Após o incidente com seu Geraldo, Joaquim e sua família desapareceram sem deixar rastros. Alguns dizem que ele fugiu para evitar colocar sua esposa e filha em perigo. Outros acreditam
que ele teria sido consumido pela maldição e deixado para sempre sua vida humana para trás. Ainda hoje, algumas pessoas da região afirmam ouvir urros estranhos nas noites de lua cheia, vindos das profundezas da mata. Quem passa por aquelas estradas evita olhar para as árvores, e há quem diga que, ao passar tarde da noite, já viu um par de olhos brilhando entre as sombras. A lenda do lobisomem de São Sebastião do Oeste é contada até hoje, e quem mora por lá garante: é melhor não duvidar. Para os moradores, esse é um aviso claro de que há coisas que nunca serão totalmente explicadas, e que o medo de cruzar com o lobisomem é um risco constante e verdadeiro.